Tá, estamos gravando, né? Bom, primeiramente a gente vai continuar falando sobre integrais de contorno e hoje a gente deve falar sobre o teorema de Cauchy e a fórmula integral de Cauchy. Não sei se vai dar para falar dos dois, mas pelo menos um dos dois. Agora, só para relembrar aí, a gente tem uma lista 2 aí, que por um acaso é essa que está na tela. Só para relembrar também, eu vou dar o gabarito dessas questões 5 e 6 aí em algum momento, tá? Pode deixar, Vanessa, não vai ser agora, mas eu realmente gostaria que vocês fizessem as questões 1, 2 e 3, assim, bem, com certeza. A questão 4 digamos assim, a questão 3, ela é a precursora da questão 4, entendeu? Então, se você está fazendo a questão 3 bem, eu acho que você conseguirá fazer a questão 4 bem também, porque, digamos assim, ela é uma espécie de generalização uma da outra. Tá? Mas aí a gente vê, vamos ver se vai dar tudo certo aí, tá? Então, mas é uma expectativa minha. Vocês podem entregar a lista atrasado? Claro que podem, sem problema nenhum. E a próxima lista, eu ia botar essa semana, não vou botar, mas a nossa próxima lista, ela vai ser a nossa última lista e ela vai valer como prova. O que isso significa? Que ela tem peso 3. Pô, que injustiça! A primeira lista de números, a segunda de continuidade, a terceira de derivada, todas vão ter peso 1, sim, vão ter peso 1. E a próxima lista, que é a lista de integrais de contorno, e com maior ênfase nas aplicações dos teoremas de Cauchy, que a gente vai começar a ver hoje, né? é, elas vão ter peso 3. Por quê? Porque essa é a parte mais importante do curso. Mais importante em que sentido? Mais importante para a continuação dos estudos. Vamos botar assim, beleza? Quem quiser continuar estudando alguma coisa sobre variáveis complexas, tem que ter mais em mente essa parte de integrais de contorno, os teoremas de Cauchy mais na mente, e por isso ela vai ter peso 3 na nossa prova, tá? Então, assim, ou seja, minha próxima lista, ela vai ser o foco vai ser integrais de Cauchy. Bom, vamos. Aqui ainda tá, né? Vocês vão ver o título, ainda é aula 5. Eu acrescentei algumas coisas aqui. Parte desse texto aqui que eu estou escrevendo aqui, ele já está na página, né? Já está na página Professor, e. desculpe interromper. Fala. A Vanessa fez um comentário aqui no chat, acho que já algo que você comentou na última aula, que a lista teria peso 2 e o trabalho que teria peso 3. Isso, é exatamente isso. Lista peso 2, essa Acho última que lista tem peso 2 e o Obrigada. trabalho tem peso 3. Você está certo. Não queria Viu? Só, interromper. né? É que você Canelada ao está falando vivo que aí. Pode deixar, pode não, deixar. eu não queria interromper no meio da gravação, mas é isso mesmo. Você Mas é o tinha que está falado. gravado, Vanessa, Não, ó, tem que ficar registrado. vale o que Isso tá aí, escrito, Pamela, hein? valeu. Eu anotei que tá aqui no meu caderno, aqui, ué. Eu fui Não, até é verdade, conferir, é ué. verdade. É Não é verdade. peso 2 do trabalho? É isso, é peso 2 e o trabalho é peso 3, Tá aqui no meu exatamente. caderno. Tá. Bom, agora vamos voltar aqui com relação às coisas que a gente está falando. A gente está falando sobre integrais de contorno, né? Aí só para lembrar o que é integral de contorno, é, a gente tem um caminho gama, né? Digamos assim, opa, calma aí, a gente tem um caminho, opa, a gente tem um caminho gama que liga um ponto A a um ponto B, né? Digamos assim, P e Q, certo? E o que esse teorema diz, ou seja, a integral, esse caminho é um caminho gama, né? O que esse teorema diz é que a integral ao longo de gama de uma função, né, uma função contínua que possui primitiva, né, dado uma função contínua que possui primitiva, eu tenho que lembrar que isso aqui o que é gama, né? Gama AB gama, na verdade, isso aqui eu estou simbolizando como módulo de gama, né? E aí, gama é a função do intervalo AB nesse caminho. Então, a integral de gama de f de z dz, né, teoricamente aqui, isso é igual à integral de A até B de f de gama de t, né, integral de linha igual a gente tinha lá no cálculo, vezes gama linha de t dt. Né?
dt, igual a gente tinha no cálculo. Só que o ponto é que quando a função admite uma primitiva, né? Quando a função admite uma primitiva, o que vai interessar aqui para a gente é que esse caminho só vai depender do ponto inicial e do ponto final, beleza? A integral desse caminho aqui só vai depender dos pontos finais e dos pontos finais, inicial e final. Ou seja, a integral de gama de f, se f grande for primitiva, vai ser simplesmente f de q menos f de p. Beleza? E isso é o que, gente? Isso é o teorema fundamental do cálculo, né? Então, esse teorema 1 aqui, eu posso caracterizar ele como sendo o teorema fundamental do cálculo. Opa. Né? Como sendo o teorema fundamental do cálculo para variáveis complexas, né? Então, esse cara aqui não é nada mais, nada menos do que o TFC em complexas, beleza? Então, é o TFC em complexos, é esse cara aqui. Bom, e aí esse cara nos deu uma informação interessante. Porque como se f é uma função contínua que admite primitiva, isso significa que a integral ao longo de um caminho fechado, né, ela vai ser sempre zero. Outra coisa interessante. Integral ao longo de um caminho fechado, né, se a função admite primitiva, vai ser sempre zero. E aí eu queria fazer uma ressalva aqui, lembrar mais uma vez do nosso bom e velho cálculo 2. O que o cálculo 2 a gente tinha? Mais uma vez, quando você está analisando uma função de C em C, você está analisando uma função de C em C. Isso é o quê? É uma função de R2 em R2, correto? De R2 em R2. Mais uma vez, é só para relembrar as coisas de cálculo 2. E isso é um campo, certo? Uma função que vai de R2 em R2 é um campo de vetores. A gente pode pensar nisso como sendo um campo. Vocês lembram disso do cálculo 2 ou 3, talvez? Bom, enfim, fica aí essa ideia de campo. E a gente tinha a integral de campos lá, e funcionava exatamente do jeito que a gente está colocando aqui. A integral de linha de um campo era exatamente dessa forma que eu estou colocando aqui em preto, tá? A integral lá do campo, só que esse produto aqui, ele não era um produto, ele era um produto interno, porque isso daqui era um vetor e isso daqui era um outro vetor. Então você vê que as coisas estão relacionadas. A gente tem integral de linha também em R2 e funcionava do mesmo jeito que funciona aqui. Só que aqui esse produto é um produto comum, porque, né, lá no R2 eu precisava transformar isso numa integral comum, então a gente definiu desse jeito. E aqui, lá, a gente também tinha um teorema fundamental do cálculo lá, né, que ele dizia pra gente que se a função f fosse proveniente de um gradiente, ou seja, se existisse uma função f pequena, tal que f grande fosse o gradiente de f pequeno, então a função ela ia admitir exatamente essa propriedade que a gente está fazendo aqui. E a integral ao longo de uma curva fechada seria zero. Só que lá a gente exigia que f grande ela fosse o quê? Proveniente de um gradiente. Se ela não fosse proveniente de um gradiente, a gente não conseguia fazer isso. Isso tem um nome em cálculo 2. Agora eu esqueci, eu vou lembrar até o final da aula, mas agora, nesse momento, eu esqueci. Mas é só para lembrar que isso que a gente está fazendo aqui, esse resultado, também é um resultado que a gente vê em cálculo 2, só que com uma outra característica. Só que aí, hoje ainda nessa aula a gente vai ver uma coisa interessante, que é o seguinte: toda função holomorfa ela vai admitir uma primitiva. O que não acontecia lá em cálculo 2, né? Saúde, Panão. O que não acontecia em cálculo 2, tá? Então, só para a gente registrar esse processo. Bom, vamos para os nossos lemas. O que a gente está procurando, né? O que a gente está procurando? A gente está procurando um negócio que é chamado o seguinte, ó. A gente gostaria... O que eu gostaria, né? Aqui eu estou vendo o seguinte, olha. Toda função que admite uma primitiva,
ela tem a integral ao longo de uma curva fechada sendo zero, certo? Toda função que admite uma primitiva, ela tem essa condição aqui, que a integral ao longo de uma curva fechada é zero. Só que no curso de variáveis complexas, a gente vai ter uma coisa interessante, que é o quê? Que toda função holomorfa a menos de um ponto, ela vai ter essa propriedade também, que a integral ao longo de uma curva fechada é igual a zero. E isso é o teorema de Cauchy. Mais uma vez, provavelmente vocês não lembram do cálculo 2 ou do cálculo 3, mas lá no cálculo 3, uma condição para que a função fosse proveniente de um gradiente seria que a integral ao longo de toda a curva fechada fosse zero. E vai ser exatamente a condição que a gente vai ter aqui. A gente vai ter que uma função ela vai ser holomorfa sem somente ser a integral ao longo de qualquer curva fechada dessa função ser zero. Então, a gente está procurando exatamente essas questões, essa relação entre funções holomorfas e o que acontece quando eu faço a integral ao longo de uma curva fechada. Beleza? Então, eu estou querendo entender esse paradigma aí. E aí, a primeira coisa que a gente coloca aí é um lema. Eu vou até botar um page down aqui, porque para a gente ver esse lema todo bonitinho aqui embaixo. Esse lema, ele tem... vamos botar aqui o lema, vou esconder aqui. Eu devia botar isso aqui no slide só, mas, enfim, depois, né, slides só no período que vem. Vamos dar uma aumentada aqui nessa letra, para vocês verem direito. Então, temos aqui, olha, o que o lema está me dizendo, né? Esse primeiro lema está me dizendo o seguinte, ó, se gama é um caminho suave por parte. O que é suave por parte, gente? Vocês lembram o que é suave por parte? O que é suave? Suave é uma curva que tem derivada, beleza? Suave é uma curva que tem derivada. Suave por partes significa que ela pode ter só um número finito de quinas, tudo bem? Suave por parte significa que ela pode ter um número finito de quinas. Por exemplo, um retângulo. Um retângulo ele tem só 4 quinas, então ele é uma curva fechada suave por partes. Tudo bem? Né? Ó, retângulozinho aqui, ó, quadrado na verdade. Quadrado que é um retângulo. Então tem 4 quinas aqui, tudo bem, tudo ok. Beleza? Então tem que ter um número finito de quinas. Então, agora, olha só que coisa impressionante que está acontecendo aqui. Ó. Se eu definir uma função h, né? Ó, gama é um caminho suave por partes. E eu defino uma função h, beleza? Como sendo essa função aqui, exatamente essa função aqui, se h é um caminho contínuo, h é um caminho contínuo qualquer definido em gama. Então, digamos que você tem uma curva aqui, em C. Beleza? Isso aqui é gama. E aí você tem um ponto Z aqui agora qualquer. Z. E aí agora a gente vai definir a função h de z, né? Ou seja, isso é uma função que está indo em todo o plano complexo, né? Em todo o plano complexo, com exceção de um caminho. Então, essa função aqui, definida por essa integral, ela é analítica. Isso é um lema, eu não vou provar esse lema, depois eu coloco a demonstração dele na página para vocês poderem dar uma consultada. A demonstração dele é um pouco técnica e chata, mas eu estou chamando de analítica. Analítica e holomorfa para mim é a mesma coisa, né? Lembra que analítica é holomorfa. Sempre que H for contínua em ômega, Hn é analítica em C menos a curva. Então, isso é uma maneira de construir funções analíticas. Perceba o seguinte, isso aqui é um jeito da gente construir funções analíticas. E esse lema, ele tem a sua importância, tá? Esse lema, ele tem, de fato, a sua importância. Por quê? Depois a gente vai provar a fórmula integral de Cauchy. E a fórmula integral de Cauchy, ela, em essência, é uma aplicação
adequada desse resultado. Então, assim, a gente está botando tudo que é difícil com relação à fórmula integral de Cauchy nesse resultado, e aí, a partir dele, a gente passa a fazer as contas de maneira mais fácil. Então, simplesmente estou escondendo toda a sujeira que a gente tem do curso dentro desse lema que eu não vou provar, beleza? Basicamente é isso. Depois eu boto a demonstração deles na nossa sala, porque aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês fiquem à vontade. Bom, esse teorema de Cauchy no triângulo, ele também é conhecido como teorema de Cauchy-Goursat, beleza? O que acontece, tem a hipótese, a gente tem uma hipótese, f tem que ser contínua, esse é o teorema de Cauchy, vamos ler ele aí de forma delicada. A é um aberto qualquer, W é um ponto qualquer em A, beleza? F, ela é contínua em todo... O que é importante? Ela precisa ser contínua em todos os pontos de A, beleza? Ela é contínua em todos os pontos de A. Mas ela é analítica no aberto inteiro, com exceção, eventualmente, desse ponto W0 aí, beleza? Então, ela é contínua em todos os pontos. Cauchy-Goursat, isso. Esse teorema que eu estou chamando de teorema de Cauchy para o triângulo, vocês vão encontrar na literatura como teorema de Cauchy-Goursat. Tá? Tem um detalhe, porque o Cauchy, ele supõe que a função é analítica em todo o domínio, beleza? Ele supõe que a função é analítica em todo o domínio, e não precisa, beleza? A condição... assim, o Cauchy, ele bota uma condição a mais que o Goursat nos anos 1900 tira. Demora quase 100 anos para o cara tirar essa condição. Mas depois eu olho certinho qual é a condição que o Goursat tira. O Geraldo Ávila comenta que quando ele faz a demonstração... O Geraldo Ávila não faz essa demonstração do jeito que eu fiz. O Geraldo Ávila, ele usa o teorema de Green para fazer essa demonstração. Como eu não quis usar o teorema de Green, aí eu estou fazendo esse caminho aqui do teorema de Cauchy-Goursat. Ele está dizendo o seguinte, que a integral ao longo de qualquer triângulo, né? Se f é contínua e analítica é um triângulo, então a integral ao longo de qualquer triângulo contínuo em A, então A é um aberto em C, beleza? O que eu estou te dizendo, aí você tem um W aqui, analítica. Esse teorema, em essência, ele é dividido em 3 partes, beleza? A primeira parte, na verdade, 4 partes. A primeira parte é se o triângulo não contém W, tá? Esse é o triângulo T, tá? Então, ele faz a integral ao longo desse triângulo e mostra que ela é zero. Aqui não é muito difícil provar essa parte, talvez seja mais simples, mas ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é se a integral de uma função analítica ao longo de uma curva fechada, né, sem probleminhas aqui em W. Isso vai dar zero sempre. E, bom, enfim, o objetivo é mostrar que ela tem primitiva e não é muito difícil de fazer isso. Assim, eu não vou fazer, mas o que acontece é que a gente define a função f grande, em essência a gente vai definir a função f grande como sendo a integral de z a z0, tá? De f de w dw, tá? A gente define essa função definida no triângulo, tá? Você pega z0 pertencentes a t, e aí você consegue mostrar que isso aqui vai ser uma primitiva da função, vai ser uma primitiva da função f, e consequentemente t é uma curva fechada, e aí eu não vou ter problema com isso. Aí o segundo caso, esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando esse ponto, onde ela não é analítica, ele pertence a um vértice do triângulo. Então, você tem aqui o W0. E, bom, o que acontece é que você vai pegar triângulos menores aqui, por exemplo, eu vou pegar os 3 pontos médios aqui, certo? Bom, pelo teorema anterior,
a integral ao longo desse triângulo, desse triângulo, desse triângulo, ela é zero. Então, a única integral que poderia ser diferente de zero seria desse triângulo aqui, tá? E aí, o que a gente faz? Agora a gente vai dividir em 3 partes de novo, né? É um processo, dividir e conquistar, beleza? Você vai fazer a mesma coisa de novo, dividir e conquistar. Aí você tem esse triângulo aqui agora, ó, beleza? E a integral ao longo desse triângulo, desse triângulo, desse triângulo é zero, você só precisa da integral no triângulo de cima. O que você vai fazer? Você vai fazer a integral daquela curva, desse triângulo aqui, e a zero. Tá claro o que a gente está fazendo quando ele está num vértice? Eu vou empurrar para o comprimento desse triângulo ser zero. E aí a gente vai conseguir achatar isso. Mais uma vez, a demonstração é técnica, eu só estou dando uma ideia para vocês como é que se faz. Essa é a famosa... Isso é uma famosa tática, quem fez o curso de análise comigo, vocês lembram que eu provei o teorema de Bolzano-Weierstrass? Como é que eu provei o teorema de Bolzano-Weierstrass? Eu quebrava o intervalo e escolhia um dos dois. Aí quebrava o intervalo, escolhia um dos dois. Quebrava o intervalo, escolhia um dos dois. E o que aconteceu? Eu ia ter uma sequência de intervalos encaixados, né? Era uma... o lance é dividir e conquistar, né? Eu vou dividindo o objeto que eu tenho para conquistar um ponto lá na história, beleza? Então, assim, é uma técnica muito usada em matemática, que é o dividir e conquistar. Eu ia quebrando os intervalos e ia conseguindo isso. Aqui, a técnica é a mesma, só que eu tenho um triângulo, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... se eu fizer isso, né, eu vou empurrar todos os triângulos, eu vou conseguir um triângulo encaixado do outro, onde todos esses triângulos estão meio que convergindo para o ponto W ali, né? Todos esses triângulos estão sendo sugados para o ponto W. E o que eu vou fazer é que a integral de linha, né, ela vai... Ó, quando eu calcular o módulo, eu vou botar de um gama n aqui, tá? F, quando eu calcular o módulo disso, o que eu vou ter, gama n é o menor, é o triângulo aqui, é o limite, né? Digamos assim, o triângulo limite. O ponto é que isso aqui vai ser menor ou igual que o módulo de f. Aí, como ela é uma função contínua definida num conjunto compacto, a gente tem que ela admite máximo, beleza? Então, não tem problemas com isso. Vezes o comprimento do triângulo, beleza? Vezes o comprimento desse menor triângulo aqui que eu estou chamando de ΔN. Aí esse cara aqui vai tender a zero, então consequentemente essa integral tende a zero, que era o que eu queria mostrar, beleza? Porque todas as outras a gente já sabe que é zero, então bastava saber que a desse daí é zero, tá? Então esse seria o segundo passo, beleza? Mais uma vez, eu só estou dando uma ideia da demonstração aqui, tá? Não estou fazendo a demonstração, porque essa demonstração, ela é bonita, mas ela cabe mais dentro do curso de análise do que dentro desse curso. Aí, o próximo passo é se o W tiver em algum... Se o W tiver em algum... A gente já viu no vértice, ele tiver em alguma aresta, né? Então, aí, ó, segundo passo, vértice. Aí o terceiro passo é se ele está em alguma aresta. Então, para você ver, é um teorema longo, né? Se ele está em alguma aresta, o que a gente faz? A gente divide esse triângulo em dois triângulos, T1 e T2, beleza? E aí, a gente aplica o teorema no T1. Por quê? O T1, o 3, ele vai cair. T1 cai no caso 2 e T2 cai no caso 1, certo? Cai no caso 2 também. Então, ambos, eu vou ter dois triângulos, onde ambos os triângulos vão remontar o caso 2, que é o caso onde ele está em alguma aresta. E o caso quarto, né, mais uma vez, é por isso que o teorema é longo, né? Assim, a gente faz primeiro o W está no exterior do triângulo. Depois, o W é um vértice do triângulo. Depois, o W está na aresta do triângulo. E aí, o quarto caso seria onde ele estando no interior do triângulo, né? A gente tem que esgotar todas as possibilidades, né?
Seria se ele estivesse no interior do triângulo W, mas aí o que a gente faz? A gente divide aqui, né? Faz finge que é reto, né? A gente finge que é reto, e aí faz uma linha ligando a cada uma dos vértices do triângulo. E aí eu vou ter 3 triângulos, T1, T2, T3, onde em cada um desses triângulos eu estou caindo no caso 2 de novo. Então aqui eu caio no caso 2 e aqui eu caio no caso 2 também. E aí eu aplico o caso 2 3 vezes e em cada um dos triângulos dá 0, logo dá 0 em todos os casos. Então com isso a gente teria provado o teorema de Cauchy para triângulos. Ou seja, se f, vamos lá, vamos repetir. O que é o teorema de Cauchy para triângulos? Se f é uma função analítica e A é um aberto, então a integral em qualquer triângulo, dessa função, ela vai ser 0. F tem que ser analítica no domínio inteiro, F tem que ser contínua no domínio inteiro e analítica no domínio inteiro menos um ponto, beleza? Se eu tiver esse tipo de coisa acontecendo, a gente vai conseguir. O que eu tenho de interessante aqui, e aí depois a gente vai ver, é que se F ela é analítica num domínio inteiro menos um ponto, ela vai acabar sendo analítica nesse ponto também. A gente consegue, ela vai agrupar esse cara. Mas isso é uma versão que a gente ainda não tem. Bom, digamos, né, que a gente tenha provado, a gente basicamente provou. É claro que eu provei só conversando aqui com vocês, não fiz as contas, tá? Mas assim, a gente fez esse diálogo, né, sobre o teorema de Cauchy no triângulo aqui, né, desses 4 passos que seriam longos, e aí eu vou provar o que a gente chama de a versão local do teorema de Cauchy, beleza? E esse eu vou fazer questão de provar, porque ele tem uma técnica muito usada em cálculo também. Mais uma vez, essa é a segunda vez no curso de matemática, vamos pegar aí o curso de matemática, por que eu comentei o teorema de Cauchy aqui agora? Porque no curso de matemática a gente aprende algumas técnicas de demonstração que a gente precisa levar para a vida. Uma técnica de demonstração é essa, dividir e conquistar, beleza? Essa é uma técnica de demonstração que você precisa levar para a vida mesmo, assim, como assim para a vida? Você concorda que resolver um problema difícil na sua vida, um problema grande na sua vida, é difícil? Você concorda? Para a vida, assim, para a vida, tá? Isso aí não é matemática. Resolver um problema grande é difícil. Só que se você dividir esse problema grande em vários problemas pequenos, você vai conseguir resolver esses problemas pequenos de forma melhor e mais, digamos assim, de forma mais interessante, podendo levar um pouco mais de tempo ou de menos tempo, mas aí de repente você olha o resultado final, por isso que a gente precisa ter planejamento nas coisas que a gente faz na vida, a gente olha o resultado final e vê que, né, resolveu um problemão aí, de repente, no final das contas, entendeu? Então a técnica de dividir e conquistar, ela é muito importante. Calma aí, quem falou comigo aí? O Tiagão falou comigo aí, eu não vi direito. Tá, essa técnica foi quando introdução. É isso, essa técnica ela apareceu em introdução à análise quando vocês fizeram comigo, e agora ela apareceu aqui de novo no curso de variáveis complexas. Luiz, isso aí é coisa da vida. A vida ensina a gente tem que pegar um problema grande, dividir em vários pequenos, com planejamento a gente resolve. Fala, Pedrão. Tá sem som, Pedro. Eu queria, assim, porque se você voltar lá atrás, a gente já provou, se a gente tem uma curva de Jordan, uma curva fechada, ela, a integral já era 0. O que me acrescenta esse Cauchy? Então, na verdade, ela só é 0 quando ela admite primitiva. Entendeu? Ela só é 0 quando ela admite primitiva. Cauchy diz que a integral ao longo de qualquer triângulo é 0, independente se esse cara tem primitivo ou não. Beleza? É uma generalização, né, digamos assim?
Isso, exatamente. É um primeiro passo para generalizar esse conceito. Aqui, ele só a integral de uma função contínua ao longo de uma curva fechada é zero se esse cara admite primitiva. E aí o Cauchy diz o seguinte, olha, a integral ao longo de um triângulo, eu vou colocar a versão local, Pedro, porque a versão local é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A versão do triângulo, ela é o passo, digamos assim, ela na verdade é um lema para essa versão local. Só que eu dei o nome de teorema porque foi o Cauchy e o Coursac que provaram ela. Foram dois caras, então ela merece o nome de teorema. Mas isso que a gente está conversando agora, nesse momento, é a versão local. A versão local está dizendo o seguinte, se você tem uma função que é contínua no domínio todo e analítica no domínio menos um ponto, tá? Aqui eu estou colocando disco, só que isso, disco por quê? Porque isso é a versão local. Mas essa versão local vale também o que a gente chama de versão global. Beleza? Então é um passo de cada vez. A versão local ela diz o seguinte, a integral ao longo de uma curva fechada dentro de um disco é sempre zero. A integral ao longo de uma curva fechada em qualquer disco, né? Se f é uma função contínua no domínio todo e analítica no domínio menos um ponto, né? A menos de um ponto, ela tem que ser contínua no domínio todo. E analítica no domínio menos um ponto, no máximo de menos um ponto, isso significa que essa função ela Isso significa que essa função ela admite essa propriedade, que a integral ao longo de uma curva fechada ela vai ser zero sempre. Mais uma vez, eu não estou dizendo que ela precisa ter primitiva. Sacou? Esse é o ponto. Eu não estou dizendo que ela precisa ter primitiva. Eu consigo mostrar que a integral ao longo de uma curva fechada é zero sem ter a necessidade de ter primitiva. Apesar de que essa versão local, e aí é como vocês vão ver aqui na demonstração, o que eu mostro é o seguinte, que se é uma função contínua no domínio todo e analítica nesse domínio menos um ponto, então essa função ela vai admitir uma primitiva. Eu vou construir a primitiva dela, e aí vou usar aquele resultado que tem lá, entendeu? E, em outras palavras, eu estou te dizendo o seguinte, toda função contínua, que é o que a gente está fazendo aqui, toda função contínua no domínio e analítica no domínio menos um ponto, ela admite uma primitiva. É isso que a gente está brincando aqui. Entendeu? Literalmente é isso que a gente está brincando aqui. Ficou claro, Pedro? Estou pensando aqui, desse menos um ponto, tem a ver com a derivada de alguma coisa, ele foge, é um então, ponto isolado, um ponto... Não, por exemplo, se você pega singular. Z ao quadrado menos 2, tá? Vamos pegar esse cara aqui, Z ao quadrado menos 2, dividido por Z menos 2. Tudo bem? Essa função, ela vai ser... Opa! Ih, caramba, por que eu fiz aqui sem querer? Tá, ó, essa função aqui, ela é contínua em Z igual a 2, porque o limite existe. Mas a gente depois consegue ver que ela não vai ser diferenciável em Z igual a 2. Beleza? Ela vai ser contínua em Z igual a 2, mas ela vai ter um bico ali em Z igual a 2. Não tem problema. Beleza? Não tem problema. Eu vou conseguir continuar derivando... minto. Eu vou conseguir calcular... Minto. A integral de qualquer curva fechada dessa função aqui, ela vai continuar sendo zero. Beleza? É isso que isso está me dizendo. A função... Talvez uma coisa que vocês não consigam perceber agora, mas a gente vai ver daqui a pouco, eu vou conseguir calcular, isso daqui vai ser o que vai me permitir calcular, por exemplo, Z sobre... que ainda não está claro, mas, por exemplo, E elevado a Z. Qual seria a integral disso ao longo de uma curva fechada? A gente ainda não consegue entender quem é esse cara, mas é essa versão local aqui que vai me permitir resolver essa integral aqui. Entendeu? A gente está caminhando para resolver problemas desse tipo. Tá? Então, assim, e isso é um ganho. Tá? Mais uma vez, a gente está caminhando para resolver problemas desse tipo. A versão
local do teorema de Cauchy, eu coloquei aqui no trabalho. E por que eu coloquei essa versão local? Porque ela também ela é menos técnica, tá? A prova dela é menos técnica, e a prova dela, ela usa uma coisa também que aparece principalmente no curso de análise, no segundo curso. Não é no curso que vocês fizeram comigo, seria no curso que vocês estão fazendo agora com a Cecília, talvez? Então, se vocês fossem ver integrais e tudo mais, até derivada mesmo, às vezes assim, o que acontece, né? Quando você define, por exemplo, você tem uma função que vai aparecer aqui, vai aparecer o caso aqui, tá? O ponto do teorema, eu quero mostrar o seguinte, tá? Eu quero mostrar que se f é uma função contínua no domínio D e ela é analítica, né, ou holomorfa, né, como a gente tem comentado aqui, e holomorfa em D menos um ponto. Então, em particular, a integral ao longo de qualquer curva fechada também vai ser zero, né, dentro do disco. Bom, o básico aqui é conseguir mostrar que dentro desse disco ela vai admitir uma primitiva. E a gente define primitiva como a melhor forma, né? Você pega o centro do disco, como a gente está considerando o disco, eu vou considerar o centro do disco, e vou considerar o caminho, né, o segmento de reta que liga P a qualquer ponto. E aí vou definir uma primitiva a partir daí. Como assim? Vou definir uma função a partir daí. Que função exatamente é essa? Ó, a função que é a integral ao longo desse caminho aqui, né, que sai de P e chega em Z, onde Z é qualquer ponto do disco, né? Mais uma vez, Z é um ponto arbitrário do disco. E aí eu tenho que mostrar que esse cara é o quê? Esse cara é uma primitiva, beleza? Eu tenho que mostrar que esse cara vai ser uma primitiva da função f que a gente está considerando no problema, né? Ou seja, quero mostrar que a derivada, o que é ser primitiva? A derivada desse cara em Z0 tem que ser f de Z0 para todo ponto no disco. Aí eu faço só um comentário aqui, que é o seguinte, como Z0 é fixo e o Z ele também é arbitrário, eu posso considerar P, Z0 e Z de tal forma que eles não sejam colineares sempre, beleza? Porque se o P, o Z e o Z0 forem colineares, basta eu escolher um outro ponto Z, né, para definir o que eu estou fazendo, que as coisas vão funcionar. E então a gente define essa função, e aí pelo teorema anterior, eu sei que a integral ao longo de qualquer triângulo, em particular desse triângulo aqui, ela vai dar zero. Beleza? Então a gente tem que essa integral é zero. Pelo, né, teorema de Cauchy versão triângulo. Tá? Se isso é zero, aí a gente passa a ter uma coisa interessante. Ó. O que é a integral ao longo desse triângulo? Esse é o triângulo PZQ. Tá? Então o triângulo P, aqui digamos que ele esteja no centro do disco. Aqui é Z. E aqui é um Z0. Tá? Eu sei que a integral ao longo desse triângulo é zero. Aí o que eu tenho aqui de interessante? Ó, f grande menos, né, se você quer mostrar que essa função, que a derivada é exatamente essa daqui, o que você tem que analisar é esse quociente, né, f grande de z menos f grande de z0, dividido por z menos z0. Então tem que olhar para esse quociente. Olhando para esse quociente, a gente coloca aqui na divisão, né, é 1 menos z0. Agora olha só o que eu tenho de interessante. F de z é o quê? É a integral de z de P até Z de F de WZ. E depois vem a integral de P até Z0, ou seja, primeiro eu integrei, aqui é P, né? Essa integral aqui, essa integral aqui, menos essa integral aqui. Ou seja, se é menos, ó, tá vendo? Essa integral aqui que eu estou marcando, essa integral aqui que eu estou marcando, menos essa integral aqui que eu estou marcando. Lembra que a integral de P a Z0, que é do jeito que está aqui, né? Ela é o quê? Ela é menos a integral de Z0 a P. Então está tudo certo. Ó. Essa equação aqui que eu estou escrevendo, ela vai ser a integral desse segmento aqui, porque a integral ao longo de uma curva fechada é zero, né?
Então, a integral desse pedaço aqui é igual à integral desse pedaço aqui. Beleza? Então, por isso que eu fiz essa substituição que está acontecendo aqui. Tudo bem? Tá? Então, por isso que eu fiz essa substituição aqui que vocês viram, né? Esse passinho aqui. Bom, e agora o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que quando z tende a z0, ou seja, que esse cara aqui, né? Quando z tende a z0, isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser f de z. F de z0, certo? Quando z tende a z0. Então, eu quero mostrar, em vez de olhar para esse lado de cá, né, o lado esquerdo, eu vou olhar para o lado direito. Então, olhando para o lado direito, o que a gente quer? Que o limite quando z tende a z0 do lado direito seja f de z0, tá? É o que a gente quer mostrar. Beleza? Ok, ó. Então, temos apenas que mostrar que isso vale isso aqui. Bom, mas aí vale, né, gente? Assim, porque, em essência, o que basta mostrar o quê? Que a diferença desses dois caras aqui, que a diferença dessas duas funções, ela vai ser menor do que epsilon. Só que aí vem o pulo do gato, e aí é que é a técnica que eu comentei com vocês. Ó, tá vendo esse cara aqui? Esse cara, o f de z0, ele é uma constante, correto? Então você concorda que, ó, qual é a integral de dz z0? A integral disso aqui, só para a gente lembrar, a integral disso aqui é o comprimento de arco, beleza? E o comprimento de arco disso é o módulo de z menos z0. Na verdade, não é nem o módulo, é z menos z0. Não, é o módulo, é z menos z0, tá? É o módulo de z menos z0. Esse é o comprimento de arco disso aqui, beleza? Então, aí eu tenho uma coisa interessante. Então, se eu fizer o seguinte, ó, você concorda que isso aqui vai ser igual, então, à integral? Isso é constante. Isso é constante. Deixa eu pegar aqui um carinho aqui, apagar. Ó, esse cara é constante. Se esse cara é constante, então, isso aqui vai ser a mesma coisa que f de z0 dz z0 vezes z menos z0. Concorda isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa, porque a integral disso aqui, a gente acabou de ver que a integral disso aqui, deixa eu botar em vermelho agora, que a integral disso aqui era era módulo de z menos z0. Certo? Então, esse vai cortar com esse que está aqui, né? Isso aqui é um produto. Esse vai cortar com esse que está aqui, vai dar só o f de z0. Então, isso daqui é uma coisa interessante da gente observar, porque com isso daqui, o que a gente vai fazer? Eu simplesmente vou passar isso para o lado de cá e fazer a subtração, entendeu? Eu vou passar isso para o lado de cá, a gente já sabe essa informação aqui, né? Que se f é uma função contínua, né? Eu estou falando sobre limite, né? Então, se eu estou falando uma coisa sobre limite, então tem que mostrar uma coisa que vale para todo o epsilon. Então, a gente define lá o epsilon maior do que zero, como ela é contínua em z0, então vale, né? Que existe um delta maior do que zero, tal que f de w menos f de z0 vai ser menor do que w menos z0. Vai ser menor do que epsilon, sempre que o w menos z0 for menor do que delta, né? Pela continuidade, a gente consegue uma coisa assim. Então, ó, tá vendo? É exatamente o pulo do gato que eu estou colocando aqui, ó. O que é esse cara aqui, ó? Quando eu passo para cá, foi essa substituição aqui em cima que eu fiz. E não tinha módulo mesmo não, né? Já me corrigindo aqui. Essa integral aqui não tem módulo, essa integral aqui não tem módulo, isso aqui não tem módulo, isso aqui não tem módulo. Tá? Então, por que eu pude, né? Esse passo aqui, aonde você está vendo esse passo? Esse passo é exatamente isso que eu escrevi aqui.
beleza? Esse passo aqui é exatamente o que eu escrevi aqui. E isso, gente, vou te falar, a primeira vez que eu descobri isso, foi um negócio assim, caraca, é assim que faz, não estava entendendo por que eu podia fazer isso. Mais uma vez, eu descobri sozinho, né? Os professores, eles não costumavam dar o pulo do gato, não. Eles só, é assim aí. Ah, não, depois você lê e faz aí. E aí eu fiquei, assim, realmente maravilhado quando eu vi isso. E aí acabou, porque aí a gente já sabe, por exemplo, que a integral do módulo é menor ou igual que o módulo da integral. Esse menor ou igual aqui é estritamente menor, né? Por causa disso que está aqui em cima. A gente já sabe que a integral do módulo é menor ou igual que o módulo da integral. Então, por exemplo, esse módulo de f aqui, né? Quando a gente fizer aqui, só para entender, vai ficar módulo de z menos z0. Aí aqui vai ficar a integral do módulo de f de w menos f de z0 dz. E aqui z menos z0. Aqui eu posso botar que isso aqui é pelo comprimento de arco, tá? Tanto faz, eu posso colocar assim. Bom, aí isso daqui, essa parte aqui é menor do que epsilon, que é exatamente o que está aqui, né? Você pode perceber. E o que sobrou, né? Por isso que isso é menor do que epsilon, a gente tem que isso aqui vai ser a integral de dz de z0. Isso aqui é igual ao módulo de z menos z0. Né? Isso aqui eu fiz algumas linhas acima, eu fiz na aula anterior. Então, aí eu vou substituir, né? Isso aqui é exatamente, esse pedaço aqui é o comprimento de arco aqui de z até z0, que é exatamente isso que eu acabei de escrever. Então, esse pedaço corta com esse, né? E isso vai dar o epsilon, né? Que a gente queria, beleza? Então, em essência, a gente conclui o resultado, ou seja, o que a gente acabou de concluir, né? Esse lema que eu estou botando aqui embaixo, na verdade, ele não é um lema, né? Acho que ele é um espólio. O que é um espólio? Se f é uma função, se D é um disco e f é uma função contínua, e f é uma função contínua tal que a integral ao longo de qualquer triângulo é zero, né, que foi exatamente isso que eu acabei de colocar aqui, ele é uma função contínua, a integral ao longo de qualquer triângulo é zero, então essa função vai admitir uma primitiva. Beleza? É exatamente o que a gente viu aqui, foi isso. Ó. Se a integral ao longo de qualquer triângulo é zero, então a gente consegue definir uma primitiva para ela. Beleza? Porque foi exatamente o que eu fiz, né? Eu peguei assim, a integral ao longo de qualquer triângulo é zero, pum, defino uma primitiva. E aí, Pedro, isso é uma coisa interessante, porque é até um pouco mais forte. Ó. Se f é uma função contínua, então eu consigo definir uma primitiva para ela, e a integral ao longo de qualquer triângulo é zero, ó, tem uma condição a mais aí, ó. Se f é uma função contínua tal que a integral ao longo de qualquer triângulo é zero, então eu consigo definir uma primitiva para ela. Ou seja, uma condição para que eu consiga definir uma primitiva para ela, seja que a integral ao longo de qualquer triângulo seja zero. Beleza? E aí, o que eu tenho de interessante aqui? Que qualquer função analítica num domínio, né? Qualquer função analítica num domínio e menos um ponto e contínua nele todo, eu vou conseguir fazer isso, beleza? Qualquer função analítica num domínio e contínua, analítica num domínio menos um ponto e contínua nele todo, eu vou conseguir definir essa primitiva. Mas observa o seguinte, a necessidade da analiticidade ela é por causa do teorema de Cauchy, entendeu? Então, assim, isso vai ser uma coisa interessante, porque essa integral ao longo de qualquer triângulo C0, isso vai ser uma condição para a função ser analítica. E o nome desse teorema que prova isso é o teorema de Moreira. E aí Moreira, né? Engraçado, é português o indivíduo, tá? É Moreira que provou isso. E aí a gente a gente vai atrás desse resultado também, mas assim, não é um resultado, não vou dizer que ele não é relevante, né, mas ele é no mínimo esperado depois de tudo que a gente tem. A gente vê que a integral ao longo de qualquer triângulo, ser zero, eu consigo definir uma primitiva. Então
isso também deve ser uma condição necessária para a analiticidade, porque se f admite uma primitiva, então eu vou ter que a derivada desse cara ela vai ter que continuar sendo analítica, né? Assim, existe um resultado que linka essas coisas. Assim, dado uma função analítica, a derivada dela vai ter que continuar sendo analítica, ou seja, dado uma função holomorfa, a derivada dela vai ter que continuar sendo holomorfa. Então, é um resultado que ele é esperado, sabe? Assim, se você consegue linkar as coisas que estão acontecendo, ele é esperado, beleza? Eu vou terminar a aula com essa definição. Fala, Pedro. Pode falar, Pedro. Pode falar. Pode falar. Esse Moreira aí não tem nada a ver com o Gugu, não, né? Eu acho que não. Gugu? Ah, o Gugu do IMPA? Não, não, não. Esse Moreira é bem mais antigo. O Gugu nem sei se tem descendência portuguesa. Esse Moreira é português. Eu vou terminar a aula com esse resultado aqui. Não é nem bem um resultado, mas assim, é uma observação interessante, que é a definição de índice, né? O índice de uma curva sobre um determinado ponto. E isso vai ter o seu valor, né? E aí, Pamela, a gente já... Fala, Pedro. Pedro? Antes de você começar, tudo bem. Aí ele me diz que existe a primitiva. Mas Sim. a maioria das funções você, quer dizer, tem uma boa parte que você não consegue definir primitiva, né? Fica calmo, Pedro. Fica calmo que a gente vai ver um negócio aqui que é bonito demais, que é a fórmula integral de Cauchy. Antes da fórmula integral de Cauchy, de fato, as coisas ficam meio esquisitas, tá? Mas com a fórmula integral de Cauchy, o universo muda. O que é? Assim, eu vou dar um spoiler aqui, como o Pedro fez a pergunta. É uma coisa que vem daqui a pouquinho. Opa, calma aí. Ah, tá, esse negócio não pode estar aqui. É uma coisa que vem daqui a pouquinho, mas a fórmula integral de Cauchy ela vai dizer o seguinte para a gente: se f é uma função holomorfa, então a integral ao longo de uma curva fechada, né? Mais uma vez, é difícil a gente definir primitiva, concordo com você, mas ela vai dizer, e isso aqui é fantástico, né? Se para calcular a integral ao longo de uma curva fechada, a fórmula integral de Cauchy ela vai garantir que sob determinadas condições, assim, é óbvio que f precisa ser uma função analítica, tá? Assim, então f de z vai ser igual a integral. E aí, ó, me escutando. Isso aí é a Siri querendo se intrometer na minha aula. Ó, então, aqui eu vou botar esse n aqui, né? Vou botar esse n aqui. Ctrl C. A fórmula integral de Cauchy, ela vai aparecer assim. Esse n aí, esse índice, ele é um número inteiro, beleza? E aí ele vai aparecer na fórmula, por isso que a gente precisa colocar aqui que f de z não, f de w é sobre z menos w. E aí, assim, essa é a primeira, né? De W, vão existir outras fórmulas integrais de Cauchy, aqui é o contrário, aqui é W e aqui é Z, em gama, barra, opa, é gama, tá? Gama é uma curva fechada qualquer, tá? Esse N de Z aqui, ele é basicamente 1, tá? Para as coisas que a gente vai fazer, na maioria das coisas que ele vai fazer é 1, porque se você tem uma curva fechada, que deu uma volta só, digamos assim, você tem uma curva fechada que deu uma volta só, isso aqui não é Z0, isso aqui tem que ser W. Digamos que você tem uma curva que deu uma volta em torno do W, beleza? Você tem aqui um ponto, você tem aqui, opa. Você tem aqui um ponto W, você tem aqui um ponto W, e aí você tem uma curva fechada aqui que fez assim em W, beleza? Tá. Fez assim. Olha qual é o poder desse negócio aqui. Isso aqui geralmente é 1, beleza? Isso aqui na maioria das vezes é 1. O que eu tô te dizendo? Olha só que coisa delicada, tá?
Essa é a fórmula. Tá faltando um negócio aqui. Calma aí. Tá faltando um sobre 2 barra pi i. Tá? Faltando esse cara aqui. Olha só, mais uma vez, olha que coisa interessante que vai aparecer aqui. A integral de uma curva fechada de uma função assim, isso vai ser isso aqui. Aí, se a curva deu uma volta só em torno de W, esse índice aqui é 1, tá? A gente vai fazer umas contas aí para ver que esse índice é 1. Então, assim, se ela deu uma única volta em torno de W, esse índice é 1. Então, por exemplo, nesse sentido, se você quisesse calcular, por exemplo, a integral, né? Você quer calcular a integral ao longo do círculo, beleza? Vamos pegar um círculo aqui de z menos w, beleza? Qualquer raio, beleza? Um raio qualquer, porque o círculo está centrado em w, então um raio qualquer. De e elevado a 2πz, vou botar 2πz ao quadrado, né? Olha que coisa difícil, 2πz ao quadrado, sobre w menos z, isso aqui é w, perdão, isso aqui é w. Isso aqui é w, dw. Né? Você lembra, pensa como você resolveria isso em cálculo, Pedro? Como, a integral, aqui é claro que eu estou pegando uma curva fechada, mas olha que coisa difícil, cara. E elevado a w ao quadrado, essa fórmula integral de Cauchy está dizendo que isso daqui vai dar o seguinte, isso aqui é 2πi, certo? Porque eu vou jogar o 2π para lá, e aí é só botar vezes, né, o índice aí, como deu uma volta só, é 1. Então isso aqui vai ser 1 vezes e elevado a z ao quadrado. E elevado a 2πz ao quadrado. Vai ser isso, entendeu? Essa integral aqui, que parecia um negócio super difícil de fazer, imediato. 2πi vezes e elevado a 2πz ao quadrado. Acabou, morreu. Então, é isso? Então, por exemplo, qual é a integral? Se f é uma função holomorfa, né? Qual é a integral de seno de x sobre z ao longo de uma curva fechada de z não, né? Isso aqui é w, dw. Aí, vamos pegar uma curva fechada aqui que esteja no W, que esteja em módulo, vou pegar aqui, W menos Z, módulo de Z menos W, aí Z seja I, beleza? Ao invés de Z aqui, eu vou botar I. Vou até apagar aqui para botar I, tá? Só para a gente ter uma noção do negócio aqui. Em vez de Z, eu vou botar I. Tudo bem. Botar, sei lá, I. Aqui, aqui, certo? Qual é a integral dessa curva fechada aqui? Isso aqui, centrado, né, em 2, né? Ou seja, é o círculo de centro I e raio 2. Beleza? Qual é a integral dessa curva fechada aqui? A fórmula integral de Cauchy, que é esse negócio aqui, que eu estou escrevendo aqui embaixo, que é mágico. Isso é mágico. Como é que calcula essa integral? Essa integral, o n dessa curva aqui, a gente vai ver, enfim, vamos ver, mas isso é 1, então isso vai ser seno de I vezes 2πi, porque eu vou pegar esse 2πi aqui embaixo e vou jogar para cá. Então, 2πi. Isso é o resultado desse cara aqui. A integral ao longo dessa curva fechada, dessa função aqui, seno de w sobre w menos i. Imagina como seria fazer isso lá, em cálculo. Você teria que integrar por parte 2 vezes isso aqui, porque uma você teria que jogar ela para o logaritmo, depois você teria que voltar ela do logaritmo. Eu já não sei mais como é que faz. Agora, em variáveis complexas, 2π sendo de I, acabou. Morreu.
Essa é a integral disso aqui ao longo dessa curva fechada aqui. Tem que fazer mais nada. Então, assim, a fórmula integral de Cauchy, ela vai facilitar a nossa vida para resolver essas integrais. O que eu vou precisar? Eu vou precisar que essa função que eu estou colocando aqui em cima seja analítica. Uma vez que eu sei que essa função é analítica, eu vou conseguir fazer as contas. E aí, basicamente, é isso. As coisas... A vida se torna, para calcular a integral e saber qual é a função que está ali e tudo mais, se torna muito mais fácil. É por isso, e aí é nesse momento aqui que eu falo para vocês assim, variáveis complexas torna o cálculo muito mais fácil. Se não tem sombra de dúvida, gente. Olha só, o negócio todo zoado aí. Você agora com a fórmula integral de Cauchy, né, que mais uma vez, essa função aqui precisa ser analítica, óbvio, e ela vai, mais uma vez, ela vai ter que ser analítica no domínio, blá, 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 assim, a gente vai ver o resultado, mas assim, eu preciso definir, analítica e holomorfa é a mesma coisa, Luiz. Analítica e holomorfa pra gente é a mesma coisa. Aqui eu estou usando analítica, mas depois eu vou trocar isso tudo para holomorfa, tá? Pode falar, Luiz. Então, a gente teria que fazer aquele teste lá de Cauchy-Riemann? Isso, teria que fazer o teste de Cauchy-Riemann só na função f, exatamente. Só na função. Sim. Só na função f. Beleza? Então, deixa eu apagar isso que está aqui. Mas, assim, as funções clássicas, quando eu digo as funções clássicas, eu estou dizendo exponencial, seno, cosseno, polinômio, essas funções não precisa fazer teste, não, tá valendo, pode usar aí do jeito que tá. Mas para isso, né, vamos lá, eu vou definir o que é índice, só para a gente fechar essa aula aí. O índice de uma função gama sobre um ponto qualquer, ele vai ser exatamente essa integral aqui. Se você perceber, né, ou seja, o índice de uma curva fechada gama sobre um ponto Z0, ele vai ser a integral ao longo dessa curva fechada de Z menos Z0. O que eu tenho de interessante aqui? A função, se você pensar na função 1 sobre... Se você pensar na função 1 menos Z0, né? Se você pensar na função 1 sobre Z menos Z0, essa função ela é analítica em todo o plano complexo, com exceção do ponto Z0. Né? Quando você tem um Z0 aqui, você vai ter um pico, você vai ter, né, ela tendendo a infinito, ok, mas de todo o resto ela vai ser analítica. Isso significa o seguinte, a integral ao longo de qualquer curva fechada que não contém o Z0 é zero. Então o índice aqui é zero, né, ao longo de uma curva fechada que não contém o Z0 é zero. Então o meu problema agora é a integral ao longo de uma curva fechada que tem o Z0. Aí agora vamos fazer aí é o exercício que eu fiz com a Pamela, mas a gente vai fazer aqui de novo. Ó. Imagina que você tem um aberto aqui, beleza? Você tem a curva fechada, tudo bem? Essa é a curva fechada aqui. Você tem um Z0. Você tem aqui uma curva fechada toda zoada. Aqui você tem um Z0. Observa o seguinte, se eu circular o Z0 com uma bolinha, vou circular o Z0 com uma bolinha, ele tem que estar no interior do cara, né? Circular o Z0 com uma bolinha. E aí, ó, eu vou fazer as ligações aqui, beleza? Vou botar de preto. Não sou flamenguista, sou tricolor. Meu time tá uma merda, mas tá tudo certo. Boa, Marcelo. Tá? Então, ó, vamos lá. Você concorda que se você pegar essa curva aqui, ó, você calcular a integral aqui, ó, a curva que eu tô montando agora, beleza? Você concorda que a integral de 1 sobre z por essa curva aqui, que eu acabei de marcar com as setinhas, ela é zero? Que ela é uma curva fechada, certo? Ela é uma curva fechada, não contém o z0, então a integral ao longo dessa curva é zero. Tudo bem? E, por outro lado, né? Por outro lado, eu vou pegar aqui, ó. Esse cara aqui está vindo nessa direção. Aí aqui eu vou na direção contrária, certo? Aí ao invés de pegar para o lado de baixo, eu vou pegar para o lado de cima. Aqui a gente passa aí na direção contrária novamente. E aí aqui a gente vem para o lado de cá. Certo? E isso aqui eu vou chamar de gama 1.
isso aqui de gama 2. Você concorda que a integral ao longo de gama 2 também está sendo zero? Beleza? Então, ó, separei, tem uma curva fechada qualquer maluca, que no interior dela está o Z0, eu consigo separar ela em duas curvas, onde a integral ao longo de cada uma delas separada é zero. Beleza? Agora, vamos lá, muita calma nessa hora. Se você faz separadamente, ó, agora vamos jogar aqui, ó, separadamente. Vou chamar essa curva aqui do lado de fora de C1, aí vou chamar essa aqui de C2, aí essa aqui eu vou chamar de C3, essa aqui de C4. Aí, para esse lado aqui de C5 e aqui C6. Você concorda? Ó, se você fizer tudo do lado esquerdo e tudo do lado direito, somar tudo, dá tudo zero, correto? Se você fizer a integral gama 1 mais integral gama 2, isso dá zero, correto? Beleza? Tá. Agora, o ponto é... Agora, vamos lá. Integral em gama 1, ela vai ser C1 mais integral em C3 mais integral em C4, C3, C2 mais integral em C4. Correto? E a integral em gama 2, ela vai ser a integral, ó, vamos lá, só para a gente ter certeza aí, vai ser C6 mais a integral em C1 menos, C1 não, né? Eu chamei isso aqui de C4, então é C4 menos, porque está indo na direção contrária, mais integral em C5, mais integral em C3 menos. Certo? Tá, agora deixa eu botar em vermelho aqui para a gente não se perder, né? A curva fechada vermelha é C1 com C6. Certo? C1 com C6. C3 vai... Tem um C3 aqui, ó. C3 corta com C3 porque eu estou com C3 positivo, outro C3 negativo. C4 corta com C4 porque um C4 está positivo, outro está negativo. E o círculo, né? O círculo de centro em Z0 ali, ele vai ser o quê? C2 mais C5. Ou seja, e aqui o giro dele está em sentido horário, né? Que é o que a gente está apresentando aqui, sentido horário. Se eu trocar de lado, né? Ó, aqui eu disse que os dois a soma é zero. Se eu trocar de lado, eu vou girar no sentido anti-horário, que é o sentido positivo do círculo. E vamos chamar o círculo todo de C, simplesmente C. Ou seja, a gente acabou de mostrar aqui que a integral de C1 mais C6, que é da curva xixelenta, é exatamente igual à integral do círculo, né, que eu vou chamar de C, de centro em Z0 e raio Z. Né? Ou seja, é do círculo, esse C aqui é módulo de Z menos Z0, e com um determinado raio pequeno aqui, né, que o raio ele tem que estar contido ali dentro. Ou seja, o que a gente acabou de mostrar nesse diálogo aqui que a gente teve? Que se você tiver uma função holomorfa, né, se você tiver uma função holomorfa, aqui no nosso caso foi 1 sobre Z, e aí você tem um ponto problemático, beleza? Ou seja, a função ela é holomorfa em todo o domínio, menos naquele ponto. O que acontece é que a integral ao longo daquela curva fechadinha ali, daquele ponto, ele vai ser igual à integral ao longo de qualquer curva fechada que envolva esse ponto. Então, por isso,
chamar esse gama aqui, né? Assim, por isso que eu posso até chamar esse gama de qualquer coisa. Mas na verdade, basta fazer para círculos, entendeu? Essa continha aqui que a gente fez, aqui que eu mostrei para vocês, é que basta fazer para círculos. Então, assim, com essa continha aqui, a gente consegue mostrar que esse cara aqui, quando ele dá uma volta só, né? Quando o círculo dá uma volta só, isso dá 1 sempre. E se for uma curva com autointerseção e ela dê 2 voltas, assim. Então, o que a gente faz? A gente olha para a primeira voltinha aqui, e aí dá um número, e depois soma com a segunda voltinha aqui, e dá outro número. Ou seja, se for uma curva que tem autointerseção, ou seja, que ela dá 2 voltas em torno daquele ponto, a integral ao longo dessa curva, ao invés de ser 1, vai ser 2. E se for uma curva que tiver 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, então o número de voltas vai ser exatamente esse número aqui que a gente está colocando como índice, porque para cada curva fechada, basta eu olhar para quem? Basta eu olhar para a bolinha ali, que está contida aqui de centro e zero naquele ponto, e aí fazer essa conta. Mais uma vez, eu já fiz essa conta, né? Lembra que eu fiz essa conta? Eu fiz que a integral de 1 sobre z dz para qualquer curva, para qualquer círculo de centro zero e raio r, aqui eu estou falando de 1 sobre z, né? De qualquer círculo de centro zero e raio r, a integral disso aqui dava 1 sempre. Né? Na verdade, dava 2πi, né? Dava 1 vezes 2π. Ou seja, o 2π aqui embaixo. Então, dava 1, né? Ou seja, o núcleo dá 1. Núcleo não, o índice desse cara dá 1. Em particular, se você considerar, enfim, se você considerar aqui o z menos z0, né, como eu coloquei aqui, basta você olhar para o círculo também z menos z0. E aí você vai calcular que a integral dá 2π. É por isso que eu falei que eu errei em conta lá quando a gente estava fazendo aquele exercício. É exatamente porque eu sabia que, não, isso aqui está errado em conta, porque isso aqui tem que dar esse número, não pode dar outro. Entendeu? Então é por isso que naquela hora eu falei assim, tem alguma coisa errada em conta e provavelmente é culpa minha. E de fato era. Quando eu for olhar no Geraldo Ávila, depois vocês podem dar uma olhada aí, se eu não me engano, até para vocês darem uma olhada no livro, se eu não me engano, isso está na página... isso está na página... aqui, isso está na página 88 dele aqui, assim, tá? Enfim, tá no exemplo, né? Você pega os exemplos dele aqui, página 88, teorema de Cauchy, blá, blá, blá. Tá. Aqui, esse exemplo é o exemplo 3.2 na página 96, depois vocês deem uma olhada aí nele. Mas, mais uma vez, tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei principalmente nessa aula, ele comenta aqui. É claro que assim, eu chamo de índice, ele acaba não fazendo isso, porque para ele as coisas só dão uma volta, ele vai falar de índice depois, mais à frente, mas aí eu já comentei aqui. E com relação ao índice, a gente tem algumas... Valeu, Thiago. Gente, estou fechando aqui. Com relação ao índice, a gente tem algumas coisas interessantes que eu coloquei aqui, né? Que, assim, o índice é sempre um número inteiro, ele vai ser uma função analítica, as componentes conexas. E aí, na próxima aula, a gente vai ver essa fórmula integral de Cauchy, que eu comentei com o Pedro, e talvez a gente veja primeiro aplicações e depois a fórmula integral mesmo, tá? A gente vai parar a gravação, eu sei que está tarde também para vocês. Mais uma vez, aqueles que estiverem com dificuldade, me mandem uma mensagem no Zap, que a gente marca um dia, principalmente com relação à lista, para tirar essas dúvidas. De qualquer forma, quarta-feira eu estou aqui uma meia hora. Se precisar ficar mais, não tem problema, eu fico. Mas eu entro de 8 às 8h30 com certeza. E aí, se alguém entrar, eu fico mais tempo. E essa sexta-feira em particular, eu não vou estar aqui. Eu vou cumprir uma promessa aí. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Aparecida e vou a Nossa Senhora de Aparecida essa sexta-feira. Por isso, eu não vou poder estar aqui na sexta. Mas qualquer dúvida, a gente marca alguma coisa pelo WhatsApp. E na outra semana a gente tem segunda, tá tudo certo, beleza? Vamos parar a gravação. Ótimo. Ótimo. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Obrigada.
Valeu, Boa gente. noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, Marcelo. Valeu. Tchau, rapaziada. Boa noite. Nada. Boa ida lá, Nossa Senhora. Faça muitos votos aí Com certeza. pela humanidade. Com certeza.